Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma jornada, mais um seminário na TV. E o nosso tema nessas próximas semanas serão os carismas, as manifestações carismáticas do Espírito Santo. A experiência carismática do batismo no Espírito Santo tem como consequência a vida no Espírito, e a vida no Espírito, a vida de serviço, e na vida de serviço nós temos os carismas, as manifestações carismáticas do Espírito Santo, que não são dons paranormais ou qualquer coisa parecida, mas são manifestações do Espírito em vista do bem comum, em vista da edificação da igreja, em vista da evangelização. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, logo no comecinho do capítulo 12, ele diz: agora, a respeito dos dons do Espírito Santo, irmãos, não quero que vivais na ignorância. São Paulo sabe da importância de conhecer os carismas para melhor usufruir deles na obra de evangelização. Os carismas não são frutos de nossos méritos, mas são dons do Espírito Santo que ele distribui a quem ele quer, na medida que ele quiser. Nós vamos refletir sobre esses carismas durante essas 9 semanas, esses 9 ensinos e reflexões sobre os carismas que todos nós, como cristãos, portadores do Espírito Santo, possuídos pelo Espírito Santo, podemos manifestar em vista do bem comum. Acompanhe durante essa semana, fique conosco e você vai aprender muito sobre essa manifestação do Espírito Santo tão necessária e tão importante para a vida da igreja hoje, como nos ensina o Concílio Vaticano II. Eu sou o Tatá, da comunidade Javenice, e estarei com vocês durante esse seminário, apresentando e introduzindo cada um dos temas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos, eu sou o Ney, sou membro e fundador da comunidade Missão Theotokos e estamos aqui hoje iniciando este seminário sobre os carismas, o seminário sobre os dons do Espírito Santo. E é com muita alegria que eu estou aqui e espero que você também se alegre, porque temos esta oportunidade de, além de conhecer aquilo que o Espírito Santo realiza, nós teremos a graça de conhecer quem é o Espírito Santo. E certamente que ao conhecê-lo, nós iremos então nos apaixonarmos mais ainda pelo Espírito Santo de Deus. Quero então convidar vocês a empreenderem comigo este caminho para sermos cheios do Espírito Santo e recebermos os seus dons. Antes, porém, convido você para rezar comigo. Vem, Espírito Santo, e renova em nós a chama do teu amor. Faz de nós novas criaturas e que a vossa presença santifique o nosso espírito, que a vossa presença santifique a nossa alma, renovando todo o nosso ser, renovando todas as nossas emoções, renovando a nossa mente, renovando os nossos ouvidos, renovando os nossos olhos, a nossa boca e todas as nossas ações. Vem, Espírito Santo, e nos capacite a vivermos a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo. Dai-nos os vossos dons, para que assim possamos melhor servi-lo, para que possamos servir o vosso reino e amar os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então estamos iniciando este seminário e nós juntos iremos estudar um pouco sobre
os propósitos dos dons espirituais que são concedidos por Deus à sua igreja. Antes, porém, quero dizer que não iremos abordar neste seminário, neste módulo, aqueles 7 dons do Espírito que nós recebemos no batismo, que nós recebemos no crisma. Aqueles 7 dons que nós aprendemos no catecismo, os chamados dons infusos, o dom da sabedoria, do entendimento, da fortaleza, da ciência, o dom do conselho, o dom da piedade e o dom do temor de Deus. Estes são dons importantes, evidente, são dons de santificação e que são, então, poderosos instrumentos de Deus para fazer crescer em nós a santidade. Nesse seminário, nós trataremos sobre os dons efusos, os carismas do Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito que falou pelos profetas possa encontrar em nossos corações, no coração de todos nós, um espaço para que ele então possa semear, lançar suas sementes, que são os seus dons e os seus carismas. Não adianta termos muitos conceitos a respeito de Jesus, da sua igreja, se nós não formos revigorados pela força maravilhosa de Deus. E que força maravilhosa é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é o amor de Deus entre nós. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você e nos dê a graça de fazer crescer em nós o nosso amor por Ele, fazer crescer em nós o nosso amor pelos irmãos. Mas, afinal de contas, então, o que são estes carismas? Bem, carismas são dons, são presentes de Deus. São presentes dados pelo Espírito Santo e que têm o propósito de edificar a sua igreja. São dons que nos capacitam para o serviço eclesial. São dons que nós exercemos e colocamos em benefício ao outro, em benefício aos nossos irmãos. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 1 e 11, vai dizer: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que, quando éreis pagãos, vós deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro, ninguém, falando sob a ação divina, pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os mistérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro
a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então é sobre estes nove dons, os chamados dons carismáticos, que falaremos nas próximas semanas. Estaremos juntos durante 9 semanas. Então nós podemos perceber que logo no início da sua carta aos Coríntios, São Paulo diz que ninguém viva na ignorância a respeito dos carismas. Contudo, os cristãos que viviam na comunidade de Corinto não eram tão ignorantes no assunto. Eles conheciam muito bem os carismas. E por que conheciam? Porque eles viviam os carismas. Eles não tinham conhecimento dos carismas tendo adquirido, por exemplo, nos livros, em algum curso, ou em algum seminário como esse que nós estamos realizando, ou coisa parecida. Não. Eles conheciam os carismas, por quê? Porque experimentavam na vida a graça dos dons, a graça dos carismas do Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando Paulo diz na sua carta aos Coríntios que não quer nos ver na ignorância a respeito dos carismas, é porque ele deseja que nós e toda a comunidade faça o uso correto dos carismas. Então, é por isso que ele, logo no início, faz essa exortação, vamos dizer assim, chama a atenção daquela comunidade, porque provavelmente não estariam ou não estavam fazendo o uso correto dos dons, desta graça do Espírito Santo. Paulo sabia que os dons eram abundantes na comunidade de Corinto, nesta comunidade. Então, o que Paulo queria, na verdade, é que os carismas fossem aplicados de forma correta, ou seja, em favor da igreja, em favor das pessoas, em favor dos irmãos, e não para obterem algum tipo de, vamos dizer, de reconhecimento, de obter algum tipo de fama, de privilégio ou coisa parecida. Então, essa exortação que Paulo faz nesta carta, eu creio que cabe perfeitamente para os nossos dias. E por quê? Por quê? Porque se em Corinto, se na comunidade de Corinto havia carismas demais, hoje nossas comunidades ignoram até mesmo a existência deles. Muitos ainda continuam ignorantes com relação aos dons carismáticos. Eu creio que haja uma certa indiferença aos dons. E o que são dons? O que são carismas, se não presentes de Deus? Não é muito delicado da nossa parte quando, por exemplo, nós recebemos um presente e não demonstramos nenhum tipo de interesse por ele. Você já imaginou, não sei, talvez você tenha até passado por esta situação. Você dando presente para alguém e esta pessoa não demonstra nem mesmo interesse em abrir o pacote. Não sei como você é, mas eu, quando recebo um presente, se bem que não recebo tantos presentes assim, mas quando recebo o presente, eu vou logo abrindo o pacote, abrindo a caixa
E dependendo do que é o presente, às vezes a gente recebe alguns presentes, um aparelho eletrônico, alguma coisa assim, que a gente nem sabe como usar direito, né? Então o que a gente faz? A gente precisa ler o manual de instrução. E por que a gente lê o manual de instrução? Para que você possa usá-lo de maneira correta, aproveitando então todos os recursos daquele presente, daquele aparelho. Então, irmãos e irmãs, já está na hora, a hora é agora. Então, este seminário quer despertar em nós o interesse por esses presentes que Deus está dando à sua igreja, por esses presentes que Deus está derramando sobre nós, que se chamam carismas. Irmãos, a nossa igreja é a igreja de Pentecostes. E se ela é a igreja de Pentecostes, a nossa igreja nunca deixou de ser carismática e nunca deixará de ser carismática. Irmãos, esta é a nossa igreja e a dimensão carismática nunca pode faltar e nunca faltará a ela. Eu sei que para muitos a religião católica se reduziu a uma filosofia. Eu sei que para muitos o evangelho se reduziu a um código de justiça social. Eu sei que para muitos a prática religiosa se reduziu a um conjunto de devoções. Eu sei, irmãos, que para muitos a santidade se resumiu apenas à observância de leis e de preceitos. Essa é a situação que muitas pessoas pensam. E o que nós vamos fazer diante do pensamento das pessoas com relação à igreja, com relação à religião, com relação à santidade? Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos deixar as pessoas terem esses pensamentos sobre a igreja de Cristo e sobre o seu evangelho. Claro que não. Por quê? Porque todos nós, eu, você, temos o direito de conhecer esta pessoa maravilhosa. Todos nós temos o direito de conhecer o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos o direito de conhecer os carismas, os seus dons. Portanto, Deus precisa de você. Deus precisa de nós. Deus está convidando você. Quem sabe, através desse seminário de carismas, muitos sejam tocados e se tornem verdadeiros discípulos, apóstolos dos carismas. Pentecostes é hoje. Pentecostes continua. Veja, a maioria dos católicos não sabem ainda da existência dos carismas. E muitos dos que conhecem na teoria ignoram na prática. Há ainda um grupo de cristãos e católicos que pensam que os carismas, que os dons extraordinários do Espírito Santo são reservados apenas para os santos, que os carismas estão relacionados à santidade das pessoas. Irmãos, essa é uma ideia errada que nós temos. Os carismas não são sinais de superioridade espiritual e nem são dados por Deus por méritos. Os carismas, os dons do Espírito Santo são dados por graça, por bondade e por misericórdia de Deus. Então aquele que recebe um carisma, um dom, nada mais é do que um instrumento
de Deus, um instrumento para se colocar a serviço da comunidade, um instrumento para colocar-se a serviço dos irmãos. E alguém pode perguntar, o que eu ganho com isso? Sabe o que você ganha? Você ganha, irmãos, você ganha a oportunidade de crescer na caridade. Você ganha a oportunidade de fazer crescer em você o seu amor por Deus e pelos irmãos, amando mais Ele, amando mais a igreja. É isso que você ganha quando você coloca os dons que você recebe a serviço do outro, a serviço do reino. Então, os carismas devem ser acolhidos com amor. Os carismas devem ser acolhidos com alegria, com responsabilidade, pois eles são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Os carismas são necessários hoje, assim como foram necessários no início da igreja, como foram necessários para que Jesus, por exemplo, pudesse manifestar a sua autoridade. Os carismas são necessários hoje, assim como foram necessários para que os apóstolos testemunhassem que eram portadores desta autoridade de Jesus. Então, para os primeiros cristãos, o Espírito Santo não era só, ou era apenas a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para eles, o Espírito Santo era vida, era força, era a alegria das comunidades. Por isso que, para os primeiros cristãos, ou na igreja primitiva, ser cristão significava ter uma vida intensa, repleta de dons e de carismas. E é esta experiência que Deus deseja que todos tenham. É esta experiência que Deus deseja que você, meu irmão, tenha. Quando tenho a oportunidade de falar sobre estes presentes, quando tenho oportunidade de poder falar sobre os dons, sobre os carismas, o meu coração se enche de alegria e se enche de gratidão por Deus. Eu gostaria de poder contar aqui para vocês o meu testemunho, mas o tempo não será suficiente. Mas quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se eu estou aqui hoje, primeiro é graças a Deus. Mas também sou grato a tantos homens e a tantas mulheres que no exercício dos seus ministérios e dos seus carismas me apresentaram Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador. Em 1985, minha irmã foi participar de um seminário de vida no Espírito Santo. Ela me convidou para ir com ela, até com uma certa insistência, mas a gente sempre arrumava uma justificativa, uma boa desculpa para não ir. E um dia nós estávamos sentados à mesa, na hora do almoço, minha irmã começou então a partilhar conosco que estávamos ali o que acontecia no seminário de vida. Ela começou a partilhar conosco sobre os carismas, e ela dizia da manifestação dos carismas, do que acontecia. E eu, para falar bem a verdade, achei tudo aquilo muito estranho. Mas no momento em que nós estávamos conversando, minha irmã, que estava cheia de Deus, olhou para mim, assim como eu estou olhando para você agora, e disse, ela me chama de Tato, e disse: Tato, Jesus te ama. Jesus te ama. Irmãos,
aquilo me tocou tão profundamente meu coração, que a minha vontade era de gritar, de chorar, e eu não sabia o que eu fazia. Então, comecei a participar daquele seminário, porque eu agora queria experimentar e conhecer os carismas do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, deixo aqui o convite para estarmos juntos na próxima semana, para novamente estarmos aqui neste seminário seminário sobre os carismas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.